Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa terceira aula, da disciplina de avaliação nutricional, e agora começando a falar sobre o exame clínico nutricional, tá? Como é que a gente vai identificar deficiências de macro e micronutrientes, assim como excessos em algumas situações, especialmente de macronutrientes, num processo de avaliação nutricional, numa consulta, seja ela ambulatorial, numa clínica, tá? Ou então num paciente hospitalizado, tá? Então, só para a gente estar organizando aqui nosso cronograma, nossas tarefas, eu queria só falar para vocês que para esse conteúdo, então, a gente vai ter o envio da videoaula, no dia 21 de outubro, tá? Junto com essa videoaula, então, a gente já está, já postei lá no Google Classroom um questionário de 10 perguntas, tá, do Google Forms, para que vocês possam responder, e esse questionário vale 1 ponto, tá? E como atividade dessa aula, vocês vão ter que elaborar, tá, um vídeo que vai conter um conteúdo de um exame clínico em uma pessoa que vocês vão escolher, qualquer pessoa, tá? E esse trabalhinho ele vai ser entregue sob a forma de vídeo, mais a parte escrita, que pode ser em PDF ou em Word, se vocês queiram, pode colocar em PDF para estar mantendo a integridade aí do trabalho de vocês, não desformatar, enfim. Gosto mais de PDF para estar mantendo a segurança do que vocês enviaram, porque o Word ele é muito editável, E esse trabalho, então, vale 2 pontos, tá? Então, como é que seria a nossa atividade? Para cada pessoa que vocês vão escolher, tá? Vocês vão aplicar a anamnese, que é um questionário que eu vou apresentar aqui na aula. Logo depois, vocês vão fazer o questionário de rastreamento metabólico, que na verdade é uma forma de exame físico. E a vantagem desse questionário é que se vocês não tiverem uma pessoa de forma presencial, vocês podem aplicar à distância, tá? Mas tendo presencial, seria interessante estar fazendo a análise que eu vou mostrar para vocês, que seria da cabeça aos pés, tá? Durante esse processo de anamnese, tá? E finalmente depois eu gostaria que vocês construíssem uma teia metabólica, que é aquela teia que eu já apresentei na primeira aula e que agora eu vou detalhar um pouco mais, como é que é o preenchimento e como é que a gente faz ela de forma completa, tá? Bom, o envio desse trabalho, seria até o dia 9 de novembro de 2020, tá? Então, vocês têm o prazo, até dia 9, para enviar esse vídeo, mais a parte escrita, sobre um exame clínico nutricional, que deveria conter essas 3 partes. E se vocês quiserem também esse teste de 10 perguntas, que já fala no Google Forms, no Google Classroom, através do Google Forms, também pode ser feito até o dia 9 de novembro, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. A nossa aula de hoje, então, eu vou falar sobre a História Nutricional Global, que é um questionário bem abrangente, tá? Que a gente também pode chamar de anamnese nutricional, tá? Eu vou apresentar para vocês todas as possíveis variáveis que vocês não têm a obrigação de estar coletando do paciente de vocês, Vocês vão estar vendo para cada situação, vocês vão escolher as variáveis que vão ser importantes para que vocês possam fazer um adequado exame físico, um exame clínico nutricional do paciente de vocês. Então, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um adolescente, pode ser um atleta, pode ser um idoso, tá? Pode ser uma pessoa que esteja acamada da família de vocês, Então, vocês vão estar escolhendo. Eu acho que seria interessante, a partir do momento que vocês escolham uma pessoa, que seria um paciente, fictício, que vocês possam estar consultando nossos monitores, possam estar consultando a gente através da plataforma, o Google Classroom, de dúvidas, Faz um checklist, Será que essas variáveis são legais para esse paciente que eu escolhi que tem essas características, tá? Então, é interessante que vocês estejam checando, a escolha das variáveis dentro dessa anamnese nutricional, tá?
Logo depois, então, eu vou falar como a gente faz um exame clínico nutricional, quais são todos os indicadores, o que a gente vai olhar no paciente, né? É um exame muito subjetivo, né? Muito de olhar o paciente, então tem que ter uma questão bem, né, de observação, tá? Depois eu vou falar sobre os indicadores desse exame, né? Todos os pontos que a gente vai avaliar, tá? E depois a gente vai aplicar, né, as situações. Como que a gente faz um exame clínico nutricional? Um paciente hospitalizado, o que a gente tem que fazer e o que a gente deixa de fazer, né? Porque não dá para fazer tudo. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas, né? E depois num paciente ambulatorial, né? Ou seja, num ambulatório dentro de um hospital ou num consultório, né, particular, ou, né, como a gente tem feito, e eu tenho feito hoje, na nossa clínica de nutrição, eu tenho feito online. Então, como é o meu exame clínico nutricional online, né? Já que eu não posso estar tocando para ver o ressecamento da pele do paciente, eu não posso estar abaixando a mucosa, né, dos olhos do paciente para ver se ele está anêmico, né? Como que eu posso estar fazendo um exame à distância, né? E finalmente, tá, não menos importante, se eu quiser fazer um estudo, né, se eu quiser fazer uma pesquisa com grupos de indivíduos, né, como que eu posso fazer? Né? Eu não posso fazer tudo, então eu vou eleger algumas informações que para determinada população, né, eu vou considerar que possa ter, né, uma possibilidade de estar apresentando algumas deficiências, né, e aí por isso eu vou escolher determinados exames, determinados sinais para estar identificando nesse grupo de indivíduos. Então também vou falar sobre isso, ok? Então, seguindo aqui, iniciando pela história nutricional global, né, é um questionário que coleta dados sobre condições que favorecem ou não o adequado estado nutricional. Então, assim, eu vou estar tentando identificar determinantes desse estado nutricional, né? Que dados são esses, né? São dados que vão desde, né, a aquisição de alimentos, o preparo. Será que o paciente faz o seu preparo? Ele precisa de alguém para estar comprando, né, e preparando esse alimento para ele. Será que esse paciente ele consegue fazer uma boa ingestão? Né? Será que ele tem dentes? Será que ele mastiga? Né? Será que ele está fazendo uma boa digestão? Está absorvendo? Né? Como é que está o metabolismo? Como é que está a excreção desse paciente? Né? Além do mais, a gente vai investigar alguns aspectos fisiológicos. Será que esse paciente está amamentando? Né? Será que está gestante? Né? Algumas questões psicológicas que são importantes. Né? Será que esse paciente tem ansiedade? Será que ele está deprimido? Quando ele tem crise de ansiedade, será que ele fica com mais fome? Com menos fome? Né? Então, tudo que pode estar determinando, né, uma adequada ingestão de alimentos. Questões culturais também e econômicas. Né? Às vezes o paciente passou a quarentena desempregado. Será que ele tem dinheiro para comprar alimento? Então, tudo isso a gente tem que investigar. Ok? E a forma como ele está, né, excretando esses alimentos, tá? Então, aqui começa, né, um questionário bem extenso, tá? Deixa eu jogar para cá, tem muita informação. Então, por exemplo, vou citar, não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas eu precisava trazer todas essas informações aqui e vocês vão dando uma lida com mais detalhe, né? Eu vou dar uma pensada. Então, por exemplo, a gente tem indicador clínico / cirúrgico, que fala sobre saúde atual, né? Ou enfermidades que o paciente tem ou já teve. Então, por exemplo, quais são as queixas que estão relacionadas à nutrição? Né? Por exemplo, por que ele procurou, né, um cuidado de nutrição? Tá? Está sentindo desconforto? Está sentindo dor? Né? Como é que é o padrão de sono desse paciente? Esse paciente dorme bem? Ele dorme a noite toda? Acorda várias vezes? Urina mais à noite do que de dia? Né? Algumas situações associadas a um diagnóstico. Né? Por exemplo, teve febre, né? Teve câncer, fez alguma cirurgia, tá? Ou um tratamento que possa alterar o gasto energético, né? Por exemplo, paciente em quimioterapia, radioterapia, são pacientes que são hipermetabólicos, né? São pacientes que têm uma tendência muito grande para fazer anemia, né? Como é que vai ser a nossa abordagem num paciente desse, né? Às vezes ele está comendo tudo direitinho, mas a medula óssea dele está sendo inibida, né? Então a gente tem que identificar cada uma dessas situações, né? Então, é importante perguntar, né, para esse paciente. Presença de algumas doenças crônicas, que é o que tem mais prevalente hoje em dia, né? Doenças gastrointestinais. Fica de eu passar uma dieta maravilhosa se esse paciente não está conseguindo fazer boa digestão, né? Será que esse paciente está fazendo uma boa absorção?
né? Será que esse paciente tem distensão abdominal? O que será? Tá? Então, a gente tem que começar a iniciar, tem que iniciar essa investigação, né? Começar a iniciar tá ótimo, né? Relatos de traumas ou cirurgias recentes, tá? Fez cirurgia há quanto tempo? Teve alguma complicação? Nisso a gente já está vendo a capacidade de cicatrização desse paciente, né? Que às vezes é um paciente que eu sei que a gente precisa inflamar para poder cicatrizar, mas às vezes o paciente se inflama tanto que ele tem complicações no processo de cicatrização. Então, tudo isso eu preciso avaliar e isso vai estar refletindo o seu estado nutricional, né? Será que o paciente tem alergia alimentar, né? Será que ele fez amputação, né, de algum membro? Né? Isso vai estar influenciando no cálculo do seu peso ideal, por exemplo, né? Questões familiares, né? Doenças ambientais ou fatores predisponentes à sua condição atual, tá? Então, quais são as doenças que a gente encontra na família, tá? Como é que é o nível de atividade física desse paciente? Isso é importante, fundamental, né? Eu vou calcular uma dieta para um paciente que está acamado? Eu vou calcular uma dieta para um paciente que faz atividade todo dia? Que tipo de atividade física é essa? Tá? Como é que está o apetite desse paciente? Será que ele perdeu peso ou aumentou o peso nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses? Então é importante a gente ter isso. Peso usual, né? A gente vai falar isso na aula de antropometria, mas o peso usual costuma ser aquele que a gente teve a maior parte da nossa vida, né? Então, poxa, eu sempre tive, sei lá, 60 quilos. Nos últimos anos, eu engordei 10 quilos, né? Nos últimos 2 anos. Ou então, nos últimos 5 anos, eu vim emagrecendo sem fazer dieta. Isso é importante? Fundamental, né? E é uma perda de peso involuntária. Então, a gente tem que investigar o que está acontecendo, né? Saúde oral é importante? Nossa, fundamental. Como é que eu vou passar um bife, como é que eu vou passar um filé de frango para um paciente que não tem dente, né? Que é edêntulo? Então eu preciso perguntar, tá? Será que esse paciente, por ser idoso, será que ele usa prótese, né? Às vezes a prótese ela não dá apoio para fazer uma mastigação adequada, tá? Será que esse paciente está bem hidratado? Será que ele produz saliva? Será que ele consegue mastigar a ponto de fazer uma deglutição sem engasgar, né? E até a questão da mastigação influencia no processo de digestão e influencia no processo de absorção, né? A presença de pedaços de alimentos nas fezes, às vezes está somente no processo de mastigação, porque esse paciente está comendo rápido demais, tá? Presença de inflamação e feridas na cavidade oral e lábio. Isso a gente vai aprender a olhar a boca do paciente, né? Isso compromete a ingestão de alimentos? Total, né? Como é que está a qualidade, a quantidade, cor das fezes desse paciente? Né? A gente tem uma escala que a gente geralmente mostra na consulta, né? Eu mostro formatos de fezes e eu peço para o paciente me apontar qual é o formato que na maioria das vezes, né, ele apresenta das suas fezes. Raramente o paciente fala, nunca observei. Geralmente todos sabem, né? Então isso é uma coisa interessante, tá? E por aí vai, né? Tudo relacionado a questões, né, do sistema digestório, tá? Não menos importante, a gente precisa saber sobre o nível socioeconômico desse paciente, né? A gente precisa saber se a gente vai poder passar, por exemplo, algum suplemento proteico em pó, né? Porque às vezes o paciente está precisando fazer hipertrofia ou está precisando ganhar peso, um paciente idoso que tem uma gastrite, né? Uma gastrite importante. Muitas vezes o seu processo de digestão está comprometido, então às vezes a gente tem que estar pensando num suplemento proteico em pó para facilitar a digestão e para estar mantendo esse estado nutricional, porque a tendência é o quê? O paciente perder peso, tá? Mas eu preciso saber se esse paciente tem renda para comprar um suplemento em pó de proteína, que geralmente é mais caro, né? Então, tudo isso a gente tem que estar avaliando. Em relação ao estresse pessoal, condição psicológica e psiquiátrica, né? Quais são os mecanismos de reação ao estresse, né? Autoconceitos, apoio social, a presença de depressão, ansiedade. Às vezes o paciente nem sabe, mas ele, ao falar que toma determinados medicamentos, a gente acaba concluindo, né, algumas doenças, que geralmente são doenças relacionadas a isso, tá? Ou então o paciente, ele sabe, ele vai dizer, olha, eu tive isso, eu tive depressão, e fiz um tratamento durante tanto tempo. Então é importante a gente estar identificando, né?
Ok. Grau de interesse pelos alimentos, né? Será que ele procurou um nutricionista porque ele quis ou porque o médico disse, olha, você tem que emagrecer, procura um nutricionista, né? E às vezes ele não tem, ele quer só tomar remédio, não tem interesse em estar fazendo mudança da sua alimentação. Nem todo mundo quer mudar a sua alimentação, né? Às vezes as pessoas querem o caminho mais fácil, tá? Quais são os medicamentos que ele está utilizando atualmente, né? Fundamental, né? Por conta da interação droga-nutriente. Muitos medicamentos, especialmente os de pressão, eles eliminam diversos minerais que são importantes, né, para estar mantendo, né, a pressão arterial, né, enfim, vários medicamentos e a gente não pode deixar passar essa informação, tá? Assim como, né, até fitoterápicos, né, até suplementos de vitaminas para saber se a gente ainda vai precisar passar algum mais, né? E aqui, gente, é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês de um formulário, né, sobre anamnese nutricional. Né, pelas variáveis que a gente tem aqui, né, é um formulário geralmente aplicado para adultos. Tá? Se for para criança, a gente vai perguntar se está amamentando, se a amamentação está mista, né, se o aleitamento está misto, ou se já começou, quando começou a introduzir alguns alimentos. Então, para cada grupo etário, a gente precisa fazer algumas modificações. Mas, basicamente, né, a gente pega, olha, dados iniciais na idade, sexo, a ocupação, se faz atividade física, dados mínimos antropométricos a gente pode pegar também, motivo da consulta, diagnóstico. Às vezes a gente não tem o diagnóstico, mas geralmente eu peço qual remédio que o paciente está usando, e aí pelo remédio eu sei qual é o diagnóstico, então isso é uma dica legal, tá? Anamnese gastrointestinal, né, um pouco de apetite, tá? Algumas perguntas sobre alimentação, ok? Antecedentes, medicações em uso aqui embaixo, mas pode jogar aqui para cima também, enfim. É um questionário editável e que vocês podem estar fazendo as modificações para cada paciente de acordo com o contexto que vocês tiverem, né? E até o objetivo do paciente. Ou seja, a anamnese, gente, não é e nem pode ser uma coisa fixa. Ela é um questionário que para cada paciente você pode estar fazendo as modificações, tá? Até, por exemplo, eu quando eu uso os meus aplicativos, o aplicativo ele oferece uma anamnese fixa, mas ele fez algumas atualizações até, então a gente pode estar construindo a anamnese para cada paciente que a gente vai atender, tá? Então, tem a opção também de texto livre, que é uma opção que eu gosto muito, né? À medida que o paciente vai falando, eu vou pensando nas perguntas que eu acho que também são importantes de serem feitas, né? Então, vejam que não tem nada muito fechado, né? Mas eu acho que é importante que para vocês que estão aprendendo, vocês terem um ponto de partida, tá? Depois vocês vão ver, vão sentir necessidade de ter algo mais livre, né? Um texto mais corrido, para que vocês possam estar colocando perguntas que às vezes vão ser perguntas até que na hora que vão surgir, né? Então, enfim, tudo é um processo, né? Então, vamos lá. Falamos desse questionário que ele é bem abrangente, né? E dentro do questionário tem, então, o exame clínico nutricional, né? Então, o que é exatamente o exame clínico nutricional? É um exame que a gente faz no paciente, né? Geralmente com o nosso olhar, né? O nosso toque, tá? Que ele vai identificar sinais e sintomas, né? Ele pretende identificar sinais e sintomas relacionados às alterações nutricionais. Por isso que é exame clínico nutricional. A gente está sempre tentando associar com algum excesso ou deficiência nutricional, para levantar as nossas hipóteses, né? Então, vamos primeiro entender qual é a diferença, né, de sinal para sintoma, né? Então, sinal são manifestações clínicas, são visíveis, por isso que a gente vai usar o nosso olhar, e perceptíveis. Eu posso pegar pelo toque também, né? Pelo profissional através de seus sentidos naturais, tá? Até pelo cheiro. Por exemplo, várias vezes eu já atendi pacientes com um hálito cetótico, né? É um paciente que ele era diabético, estava descompensado e ele começa a produzir cetonas. Então, no momento da consulta, a gente começa a sentir aquele odor, né? São meus sentidos naturais, tá? Mas na maioria das vezes é com o olhar, né, e com o toque, tá? Então, por exemplo, né, se eu olho um paciente que tem uma unha com esses riscos aqui avermelhados, eu posso estar sempre levantando um leque de possibilidades, né, gente? Porque o exame físico, ele é um exame muito bom, mas ele é muito inespecífico. Ou seja, eu nunca posso ter certeza que essas manchas vermelhas, elas vão estar ocorrendo porque o paciente está com deficiência de vitamina C.
né? Porque a gente sabe que a vitamina C é importante para estar fazendo a manutenção da integridade, né, dos nossos vasos, e ela é precursora de tecido conectivo, né, assim como o zinco e a proteína, né? Então, será que a vitamina C é deficiente? Se esse paciente tiver com uma infecção generalizada e eu não souber, né, eu tenho que levantar essa possibilidade, tá? Por exemplo, em relação à perda de cabelo, tá? Eu posso começar a abrir os meus leques de possibilidade. O tempo inteiro eu vou estar falando isso para vocês. Abram um leque de possibilidades, levantem hipóteses e nunca afirmem nada, né? Vocês só podem afirmar depois que vocês confirmarem com outros exames. E muitas vezes ao longo do tempo, através de várias consultas, e aí você, não, agora eu tenho certeza que o paciente ele estava com deficiência de vitamina C, porque depois que ele começou a tomar um suco de laranja com limão todo dia, ele melhorou, né? Então aí vocês vão ter certeza que foi aquilo. Mas enquanto o paciente não melhora, a gente não pode ter certeza de nada, tá? É aquilo, né? Porque a gente é nutricionista ou estudante de nutrição, que a gente vai achar que tudo tem relação com nutrição, nem sempre tem, ok? Então, em relação à perda de cabelo, o que pode ser? Vamos abrir nosso leque. Pode ser deficiência de proteína e pode ser deficiência de biotina, que é a vitamina B7. Tá? Mas, se o paciente está apresentando um hipotireoidismo não diagnosticado ainda ou tem uma doença autoimune, do tipo lúpus eritematoso sistêmico, ele também pode ter perda de cabelo. Então, eu não posso deixar de ampliar a minha visão dessa situação. Tá? Ferro, deficiência de ferro ou até anemia, porque nem sempre uma anemia ferropriva ela vai ser somente deficiência de ferro, né? Às vezes a gente tem deficiência combinada de outros nutrientes além do ferro, como vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, tá? E por isso que quando a gente vai fazer o tratamento para anemia, a gente não pode dar só ferro, a gente tem que dar todos os componentes que são importantes para produzir sangue, né? Para produzir o hemo também, né? Porque a gente tem, né, a produção da hemoglobina, né, que tem o ferro dentro dela, mas tem o grupamento hemo, né? Que depende de proteína, que depende de zinco, que depende de magnésio, que depende de vários outros nutrientes, tá? Então, uma unha assim, olha, em coiloníquia, que a gente diz, né, em forma de colher, ela pode indicar deficiência de ferro de longa data, né? Especialmente pacientes renais, tá? Mas também pode se associar a um hipotireoidismo e uma doença cardiovascular, ok? Então a gente tem que estar ligado nisso. Por exemplo, manchas nas unhas. Pode ser deficiência de selênio, zinco e vitaminas do complexo B? Sim, mas também pode ser, né, um sinal de trauma ou até mesmo intoxicação por metais, tá? Por exemplo, esse tremor, né, das pálpebras, né, tremor palpebral, tá? Pode ser deficiência de magnésio? Sim, muito frequente, deficiência de magnésio, mas também pode ser por conta de um estresse, tá? Então, vamos ficar ligados e não quero que vocês sejam ingênuos em relação a isso, né? Ficar achando que tudo é somente causa nutricional, tá? Uma língua uma língua cheia de fissuras pode ser deficiência, né, de niacina, de ácido fólico, de B12, mas também pode ser língua geográfica, que não tem nada a ver com deficiência de um nutriente específico, né? Tem a ver com mais uma questão de resposta alérgica, né, do paciente. E é claro que a gente sabe que uma resposta alérgica tem um fundo, né, de causa, pode ter um fundo de causa nutricional, né, a nível de desbiose intestinal, que a gente pode trabalhar isso também. Mas especificamente em relação à deficiência desses 3 nutrientes, né, a gente não vai poder afirmar, tá? Por exemplo, uma pele ressecada pode estar associado, né, a deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, niacina, tá? Até ferro, tá? Mas, por exemplo, eu posso também ter uma pele aqui no pescoço, por exemplo, ressecada e escurecida, que pode ser uma acantose nigricans, que indica resistência à insulina, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso também. E em relação, né, ao olho seco, por exemplo, eu posso ter um olho seco decorrente de uma deficiência de vitamina A, mas eu também posso ter uma alergia que está deixando o meu olho seco, né? Então, a gente não pode, né, pensar, né, que vai ser sempre uma única causa, né?
Um grande problema, né, do exame físico, apesar dele ter muitas vantagens, e uma dessas vantagens é essa questão da subjetividade, né, de eu poder estar fazendo uma análise rápida só com o meu olhar, né, ele tem essa questão também de ser inespecífico, né, essa inespecificidade do exame é algo que tem que deixar a gente alerta para que a gente não possa estar fazendo, né, conclusões precipitadas, tá? Então, o que é sintoma? Sinal a gente já viu que é o que vai depender do profissional, e sintoma vai depender do paciente. Geralmente ele vai relatar para a gente o que ele está percebendo e o que está incomodando ele. Então, um desconforto abdominal, uma dor, excesso de gases, enjoo, né? Até coisas que ele sinta em relação à sua mente, né? Eu não estou me sentindo bem, eu fico com pensamentos ruins, né? Eu fico pensando só em desgraça. Enfim, a gente tem que escutar tudo que o paciente, né, vai falar para a gente que está incomodando ele. Estou com falta de memória, né? Eu sinto muita dor de cabeça, né? Como é que você vai ver uma dor de cabeça? O paciente tem que falar para a gente, né? Eu sinto muito cansaço, né? O paciente está na nossa frente, se ele não desmaiar na nossa frente, a gente não vai saber que ele está com cansaço. Ele precisa relatar. Eu tenho insônia, eu sinto muita ansiedade, eu estou sentindo coceira, né? E tenho sentido muito enjoo a ponto de vomitar, né? Então, são exemplos de sintomas que geralmente o paciente, né? Geralmente os mais frequentes, o paciente relata para a gente, tá? Bom, quais são, né, nosso item 3 do nosso sumário, quais são os indicadores, né, do método do exame físico nutricional, tá? Quais são os sinais, né, agora um exame, então além de eu coletar os sintomas, que eu coleto geralmente na anamnese, eu preciso agora fazer o exame dos sinais, quais são os sinais que eu vou identificar no meu paciente, que é isso que eu gostaria que vocês aplicassem, né, em algum paciente que vocês vão escolher, pode ser um parente, pode ser um amigo, tá, vocês não tem ninguém específico, tá? Então, visão geral da saúde, né, simetria, né, o que é simetria? Quando eu vou olhar para o corpo do meu paciente, a pessoa que eu vou avaliar, geralmente nós temos uma simetria. Se eu tenho um lado esquerdo, né, por exemplo, do meu abdômen, que está maior do que o lado direito, pode ter algum órgão aumentado. Se eu tenho uma perna esquerda mais inchada que a perna direita, tem alguma coisa estranha aí. Né? Será que está com alguma inflamação? Então eu preciso investigar. Tá? Então essa questão da simetria é muito importante, tá? Que envolve todas as outras questões, coloração, textura, tamanho, né? Então se está assimétrico, provavelmente ele vai estar com uma textura diferente, um tamanho diferente, vai estar com uma temperatura diferente se estiver inflamado, né? Vai estar mais quente, ok? E em relação a todos os sistemas, né, que estão aqui, tá? Então, geralmente, didaticamente, a gente começa de cima para baixo. Cabeça e pescoço, depois a gente vai para a pele, de uma forma geral, né? Então, aquilo que eu já tinha começado a falar naquela anamnese, né? Características do cabelo, da face, dos olhos, né? Do olhar, do nariz, tá? Glândulas parótidas, das mandíbulas, tá? Simetria da cavidade oral, condições dos lábios e canto da boca, será que tem ferida? Olha, tudo está citado aqui, todas as possibilidades, tá? Língua, né? Glossite, o que é glossite? É uma língua avermelhada, inchada, geralmente isso acontece quando o paciente tem uma anemia, ou por deficiência de ferro, ou por ácido fólico, ou B12, tá? Gengivas, será que a gengiva está rosada, né? Ou será que ela está pálida, ou está sangrante, né? Ou mucosa seca, né? Dentes, como é que é a condição dos dentes, tá? Pescoço, tá? Será que aqui a região da glândula tireoide está normal, está aumentado, né? Então vejam que são muitos detalhes e estão todos descritos aqui para que vocês possam estar identificando, né, no indivíduo que vocês vão fazer o exame físico, tá? Em relação à pele, né, como é que está a higiene? Condições gerais, será que tem ferida? Geralmente idoso que tem uma pele muito sensível, acaba apresentando muita ferida, né? Será que tem dermatite, tá? Será que está descamando? Né? Será que tem aquelas bolinhas? Né? Será que tem pintinhas vermelhinhas? Então tudo isso a gente vai, é importante que vocês identifiquem. A partir do momento que vocês identificam alguma coisa que vocês não conseguem relacionar com o que está escrito aqui, é nesse momento que é importante que vocês retornem para a gente, mandem fotos, né? Vocês podem mandar fotos. Assim, olha, eu estou vendo isso daqui, né? Não consegui identificar o que seria. A gente vai ajudar no processo dessa identificação,
tá? Então, não fiquem preocupados com isso, porque faz parte do processo de aprendizagem de vocês, né? Esse bate e volta com a gente, tá? Unhas, né? Como é que tá o formato, né? Será que tá com mancha, como eu tinha mostrado, né, no slide anterior, tá? Sinais de massa magra ou massa gorda. Então, além de deficiência de micronutrientes, a gente tem que ver a questão dos compartimentos. Geralmente a gente divide o corpo em compartimentos massa magra e massa gorda, né? A massa magra é o compartimento proteico somático e a massa gorda a gente também pode chamar de compartimento energético, tá? Então, será que o paciente está com excesso de peso? Será que ele está magro? Será que ele teve perda de peso grave? Às vezes ele está obeso, mas ele perdeu 10 quilos no último mês. Isso é importante? Sim, fundamental, tá? Como é que estão as reservas musculares? Face, né? Então eu tenho que ver essa região temporomandibular. Se eu tenho um paciente acamado que não está mastigando, é normal essa região atrofiar, né? Ó, mastigando. Se eu paro de mastigar, fico com sonda, ou estou em jejum, isso aqui vai diminuindo, vai atrofiando, tá? Região deltoide também, todos esses grupamentos musculares, é importante que vocês deem uma olhada, né? Procurem algumas fotos também na internet, né? E eu quero que vocês exercitem a sensibilidade de vocês, né? Entre o que é um normal, o que vocês achariam que seria um normal e o que pode estar começando a ser alterado a partir de um contexto. É claro, se eu vejo uma pessoa emagrecida, mas ela está saudável, eu não vou exagerar nisso. Mas se eu tenho uma pessoa que tem muitas outras informações me dizendo que ela tem problema e que, além disso, eu estou vendo, né, projeções ósseas, né, eu estou vendo redução de musculatura em vários grupamentos do corpo, tá? Além de alterações metabólicas, eu vou ficar com uma tendência para achar que ela pode estar com comprometimento desses compartimentos, tá? Então, é o exercício também, gente, da sensibilidade do profissional, tá? Porque, mais uma vez, a gente não está nos livros, né? Então, esse exercício é importante. Por isso que esse bate-volta vai ser muito importante antes de vocês entregarem o trabalho final até dia 9 de novembro, tá? Sinais neurológicos, né? Será que o paciente está muito irritado? Será que ele tem sensação de sede? Será que ele está com tontura? Será que ele está enjoando muito, né? Será que ele consegue fazer as suas atividades diárias? Tá? Ou precisa de alguém sempre para fazer para ele, né? Sinais cardiopulmonares, será que está com dificuldade respiratória? Tá? Será que ele tem hipertensão, hipotensão? Né? Quando levanta, quase desmaia? Né? Então, hoje em dia tem muita gente com isso por conta de estresse, né? Sinais abdominais, né? Como é que está a aparência geral do abdômen, né? Será que é um abdômen globoso? Será que é um abdômen escavado? Tá? Será que a pessoa tem muita distensão abdominal depois que come? Será que a pessoa tem dor depois que come? Será que ela tem dor antes de comer? Né? Então, são informações importantes, né? Tem muitos gases, tem muitas cólicas intestinais. Nos ossos, né? Raquitismo e má formação óssea, por exemplo. Né? O raquitismo é deficiência de vitamina D na criança, né? Que evita o crescimento dela. Mas no adulto, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem novos pontos de corte para vitamina D e a gente está passando, né, a maior parte do ano, desse ano de 2020, em casa, com pouca exposição solar. Né? Eu posso dizer para vocês que 90% dos pacientes que eu tenho atendido, que a gente tem feito exame de sangue, vitamina D está em torno de 16, 17, no máximo 20. E a gente sabe que a vitamina D tem que ser acima de 40. Né? Então, eu posso dizer que a gente pode estar tendo um comprometimento na absorção de cálcio, né? Além de várias outras questões importantes que a vitamina D participa do nosso corpo, como imunidade, manutenção da imunidade. Né? Então, por exemplo, a deficiência de vitamina D na criança a gente chama de raquitismo e no adulto a gente chama de osteomalácia, tá? Que não é osteoporose, né? A osteoporose já está relacionado à deficiência de hormônios, né? A partir da menopausa na mulher, no homem a partir dos 70 e poucos anos, 80, quando então a gente tem uma redução, né, da renovação óssea, que envolve não só o cálcio, mas envolve também a matriz proteica do osso, tá? Então é diferente a osteomalácia de osteoporose, tá? E em relação à urina, né, sinais de desidratação, então também na consulta eu costumo mostrar uma tabelinha que tem as cores do xixi, e o paciente, ó, meu xixi tá mais assim, tá claro, amarelo claro, não, tá mais amarelo escuro, tá?
É importante. Outra coisa importante, qual é o padrão de urina desse paciente? Será que esse paciente ele urina bem ao longo do dia, dorme a noite inteira? Ou então eu tenho um paciente que só começa a urinar depois de 7 horas da noite e acorda umas 5 vezes à noite para urinar. Isso não é normal, né? O normal é urinar ao longo do dia. À noite a gente é feita para dormir, né? A gente pode até levantar uma vez, duas, agora 5 vezes só para urinar, isso já está demonstrando, né, uma alteração no padrão de produção de urina desse rim, isso significa uma alteração, tá? Bom, então, gente, apresentei para vocês o questionário, né, da anamnese nutricional, né, que é a história global. Falei de todos os pontos num exame físico que a gente tem que fazer, tá? E agora, como é que a gente aplica isso num paciente hospitalizado e depois num paciente ambulatorial? Então, em relação ao paciente hospitalizado, né, o que é importante? Qual é o foco, né? Quando eu tenho um paciente hospitalizado, por estar acamado, né, a gente já sabe que ele pode estar perdendo massa muscular pela inatividade. Então, é importante a gente identificar formas precoces de desnutrição, tá? Qual é a dica, né? O que começa a alterar primeiro, né? Todos os tecidos que geralmente se renovam de forma rápida, né? Como língua, lábios, pele, olhos, cabelo, tá? Então, vocês já devem ter percebido que qualquer feridinha que a gente tem na boca, geralmente em 1 ou 2 dias já corrige, né? Quando o paciente está bem nutrido. Mas, então, quando ele começa a ter o início de algumas deficiências, ao mesmo tempo é o primeiro lugar que a gente começa a observar os sinais dessas deficiências, tá? Então, esses locais são mais prováveis de refletir em deficiências nutricionais do que outras partes, né? Diferente, por exemplo, de um bíceps, né? Para eu ter uma redução de um bíceps, eu tenho que estar sofrendo, né, déficit calórico durante algumas semanas, tá? Agora, em relação a esses tecidos que eu mostrei para vocês, basta ter 3, 4 dias com deficiência desses nutrientes que a gente já começa a ter algumas alterações, tá? Além disso, a gente vai avaliar os compartimentos que eu tinha falado para vocês. A gente vai sempre dividir em massa magra e massa gorda, né? Então, a massa gorda seria a gordura subcutânea, que a gente vai avaliar em face, né? A bola gordurosa de Bichard, que vou mostrar depois a fotinha para vocês, que é a bochecha, né? Braço, geralmente a gente pode ver tríceps, né? Olha essa gordura aqui do tríceps e a gordura do bíceps. Então a gente pode avaliar sem equipamento nenhum, só pelo toque. Pode pedir para o paciente, se estiver online, pode pedir para o paciente estar mostrando o braço, tá? Abdômen também, né? Então se eu tenho um abdômen, o que é um abdômen normal? Um abdômen normal é um abdômen plano, reto. Se eu tenho um abdômen globoso ou tenho um abdômen escavado, já é alguma alteração. Então, o abdômen globoso, ele pode estar relacionado a 3 possíveis causas que eu vou falar para vocês, né? Ou por excesso de gordura, ou por excesso de água, ou por tamanho aumentado de vísceras, de órgãos, tá? E o abdômen escavado, geralmente, ele se associa à desnutrição, a déficit energético mesmo, tá? Então, olhando o compartimento energético, eu vou olhar face, braço, abdômen e coxa. Geralmente o primeiro terço da coxa, que está mais próximo da virilha, é o local, né, que a gente acumula mais gordura. Então eu também posso estar fazendo esse olhar, tá? Em relação ao compartimento proteico, que é a massa magra, então eu preciso olhar, olha, aquela região temporomandibular, né, que são as têmporas, né? Eu vou olhar deltoide, né? Esse músculo aqui, que realmente ele reduz bem rápido quando a gente está um déficit energético, tá? Eu posso também avaliar o tríceps, mas não procurando gordura, mas sim procurando músculo, né? Panturrilha também, né? O maior perímetro, e quadríceps, que é a parte mais medial da coxa, tá? Então, com isso eu consigo fazer uma análise um pouco mais subjetiva, sem equipamento, só com olhar ou com toque, se eu tiver a possibilidade de estar descrevendo esses compartimentos, tá? E trazendo a observação novamente que eu tinha falado, né, que o repouso prolongado no leito e o envelhecimento, que a maioria dos pacientes que estão hospitalizados são idosos, né, causam perda de massa muscular. Então é importante a gente estar atento para identificar esse início dessa redução de massa magra, tá? Então vamos seguindo aqui.
Por exemplo, como eu tinha falado, né, os tecidos mais sensíveis são língua, lábios, pele, olhos e cabelo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui também, né, a gente pode estar avaliando, né, unhas também. Tá? Então, a gente vai levantar o leque de possibilidades. Vitamina A, cálcio, ferro, zinco. Tá? Em relação à pele aqui, a gente pode estar vendo ou desidratação, né, quando o paciente tem uma perfusão baixa, né, quando a gente aperta a pontinha do dedo aqui e o sangue demora para voltar, pode ser uma desidratação, ou o paciente está com anemia. Né, quando eu tenho anemia, eu acabo tendo uma redução, né, dessa minha oxigenação aqui periférica. Tá? Também posso fazer, né, esse pensamento aqui, se fica essa marca, né, isso é um indicativo que o paciente está desidratado, né? Aqui eu posso avaliar, ó, isso aqui é uma mucosa hipocorada, tá muito branca, né? A gente tem que ter a mucosa avermelhada, tá? Mas qual é o nutriente que está relacionado a uma mucosa hipocorada? Olha aqui o leque de possibilidades. São vários. Né? Então a gente precisa ter outras informações para estar chegando a alguma conclusão, né? Em relação à pele também, né, deficiência de niacina acaba causando, né, essas lesões que parecem queimaduras em colo, né, e braços, antebraço, tá? E pernas também, canela, do joelho para baixo. É muito clássico, né, essa deficiência por niacina, tá? Que pode ser por algo assim medicamentoso, né, que está atrapalhando, por exemplo, a absorção ou está eliminando demais a niacina, ou pode ser simplesmente que o paciente é alcoólatra, né? Essa foto, por exemplo, é de um paciente alcoólatra, né, que teve deficiência de niacina e acabou apresentando, né, essa doença, tá? Por exemplo, aqui, aftas. Afta. Todo mundo já teve afta alguma vez na vida, né? O que será que é afta? Vai desde um simples estresse, ou fumo, ou deficiência de ferro, B3, B9 ou B12. Olha só o leque de possibilidades, né? Então, é aquilo. A gente tem que ter consciência, né, que tem vários nutrientes ou situações sempre envolvidas relacionadas àquele sinal, né, que a gente está vendo, que nos faz lembrar da inespecificidade desse exame clínico nutricional, né? Por exemplo, uma icterícia, tá? Uma icterícia, ela pode se relacionar à hepatopatia? Pode. Deficiência, né? Uma doença no fígado. E se eu tenho alguma alteração hepática, né, eu posso estar com dificuldade de estar produzindo enzimas, né, e, na verdade, produzindo bile, né, que vão emulsificar as enzimas, né, que são produzidas no pâncreas, para que eu possa fazer uma absorção adequada dos ácidos graxos essenciais e das vitaminas lipossolúveis, né? Então, se eu tenho um paciente quitérico durante muito tempo, será que ele está com deficiência de ácidos graxos essenciais ou vitaminas lipossolúveis? Ou mais, se um paciente tem uma hiperbilirrubinemia, né, que é o que está causando essa icterícia, a gente sabe que a bilirrubina ela acaba carreando o sódio, né? Então ele está eliminando mais sódio pela urina, tá? Pode fazer deficiência de sódio? Pode. Geralmente o sódio a gente se preocupa quando está em excesso, né? Mas nesse caso aqui a gente tem que pensar que ele pode estar entrando em deficiência. E também a gente não quer deficiência de sódio, né? No paciente, principalmente paciente hospitalizado. Além, então, da gente identificar esses sinais relacionados a nutrientes, a micronutrientes, né? A gente precisa analisar os compartimentos. Então, quando a gente fala de análise da massa gorda, né, que eu já tinha introduzido nos slides anteriores, tá? A gente vai avaliar a presença de gordura, mas eu também coloquei aqui órgãos, porque às vezes um abdômen globoso, tá? Ele aqui no caso está relacionado à gordura, sim, mas aqui está relacionado a uma hepatopatia, que pode ser água, acúmulo de água, né? Gerando um abdômen globoso. Então, você vai ver no prontuário abdômen globoso, mas você precisa especificar por que ele está globoso, né? Então, aqui no caso é abdômen globoso por excesso de panículo adiposo, tá? Aqui é abdômen globoso por excesso de líquido, pela ascite. Aqui é abdômen globoso por aumento do fígado, né? Tá bem discreto aqui, mas vocês podem estar vendo que esse fígado está vindo daqui de baixo até aqui no epicentro, até aqui para outro lado aqui do abdômen, né? Então esse paciente ele tem uma visceromegalia, né? A gente chama de hepatomegalia. É um abdômen globoso? Sim, é um abdômen globoso, mas veja que tem um padrão, né, de distribuição totalmente diferente entre esses três, né? Um outro exemplo aqui de uma visceromegalia num adolescente, numa criança. Essa criança tem uma esplenomegalia,
né? Ó, o baço dela tá vindo até aqui embaixo, tá tomando essa parte toda aqui do lado direito aqui, do abdômen, tá? Outra questão é quando a gente tem um paciente muito emagrecido, desnutrido, perdeu peso muito rápido, é o abdômen escavado. Então, geralmente ele fica para dentro, né? E o normal, como eu havia falado para vocês, é o abdômen plano, né? A bola gordurosa de Bichard, né? Desse bebezinho aqui, eu trouxe um exagero mesmo, para que vocês possam estar vendo uma bochecha, tá? E aqui a ausência da bola gordurosa de Bichard, tá? No caso, essa é uma paciente soropositiva, né? De HIV, e é muito comum ela fazer, né, essa distrofia aqui, perdendo totalmente essa gordura dessa região aqui da bola gordurosa de Bichard. Além de, hoje em dia, a gente tem cirurgias estéticas, né, que são chamadas de bichectomia, justamente porque é a bola gordurosa de Bichard, tá? Só um pouquinho de curiosidade para vocês. E aí, falando do outro compartimento, que é a massa magra, né, a gente vai ver o quê? Compartimento energético, né? Então, a gente vai trabalhar com os grupamentos musculares, tá? Então, começando aqui, ó, aquele músculo, olha como ele é comprido, né? Ele vem desde as têmporas e vai até a mandíbula, tá? E aqui a gente tem esse osso chamado zigomático. Quando a gente perde essa musculatura aqui, o zigomático aparece, tá? Então, a gente tendo a exposição do zigomático, né? O consumo dessa musculatura temporomandibular, né? Que é a depressão da têmpora e do masseter, né? A gente vai ter a exposição do zigomático, a gente chama isso aqui de sinal da asa quebrada, tá? E é claro, num paciente que está nessa situação, ele certamente perdeu também a sua bola gordurosa de Bichard, por isso que acaba aparecendo também o osso, né? Outras partes, né, o quadríceps, né, depressão de quadríceps, aqui seria uma foto de um paciente que já tem, né, uma depressão dessa musculatura aqui, depressão de paravertebrais, né, geralmente o paciente que está muito desnutrido acaba perdendo essa musculatura de sustentação, é um paciente que tem uma tendência muito grande para fazer pneumonia, né, porque perde toda a estrutura de estar expandindo, né, o diafragma para abrir, né, o pulmão e fazer a respiração de forma adequada, tá? A depressão de panturrilha, ela é a primeira que vai acontecer quando o paciente entra no processo de desnutrição, por isso que é uma medida muito recomendada, né, na avaliação nutricional do idoso. Vocês vão ver na aula de idosos que a gente recomenda fazer, né, a medida do perímetro da panturrilha, que é o maior perímetro aqui. Vejam que aqui já está tudo molinho, né? Quando a gente passa a fita aqui, a gente tem até uma dificuldade de estar somente colocando a fita sobre a perna, né? Essa dificuldade porque a pele dobra, né? Porque não tem músculo nenhum aqui, tá? Outro local também que é importante a gente avaliar é a musculatura supra e infraclavicular, tá? E da região aqui central aqui do externo, né? Que a gente chama de fúrcula external, tá? Então, quando a gente começa a ver muito osso aqui de clavícula e começa a ver nessa fúrcula external, que é esse buraquinho que a gente tem aqui no meio, né? A gente descreve isso no prontuário. O paciente apresenta consumo de musculatura supra e infraclavicular e apresenta, né, a fúrcula external aparente, tá? Além disso, a gente pode avaliar, sim, musculatura do braço, como eu tinha falado, né? Bíceps e tríceps. Gente, lembrando que tudo isso que eu estou fazendo é só no toque, não estou usando equipamento nenhum, não uso glicômetro, não uso régua, não estou usando nada, tá? É tudo no toque. O exame físico, ele é feito com um olhar, né? É diferente da antropometria que eu vou aferir com o equipamento. Posso olhar aqui também, olha, a depressão do adutor do polegar, vejo que tem um buraquinho aqui, ó, é a ausência desse músculo aqui. Isso é um processo grave de desnutrição, ok? Ok, então só para lembrar, né, eu botei um lembrete aqui, para descartar sinais não nutricionais, né, o exame físico deve ser integrado aos demais métodos de avaliação do estado nutricional. Né, então, conforme eu tinha falado, exame bioquímico, né, antropometria, é importante a gente estar fazendo. Beleza, então finalizamos com o paciente hospitalizado, então vamos falar um pouquinho do paciente ambulatorial ou no consultório particular ou online, né, então paciente online, eu vou enviar o questionário da anamnese, né? Ou então eu posso fazer na hora da consulta, tá? Geralmente eu envio o questionário de rastreamento metabólico antes, né? Que já tem pronto em aplicativos, mas vocês podem também, eu vou mostrar aqui uma sugestão de um questionário bem completinho, tá? Da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional,
tá? Para que depois, com os dois questionários, eu possa fazer o preenchimento da teia metabólica, que é mais ou menos isso que eu estou pedindo para vocês, né, no exercício, tá? Se for pessoalmente, né, eu vou fazer o preenchimento da anamnese, eu vou fazer o exame físico da cabeça aos pés, tá? Buscando sinais relacionados às deficiências e excessos nutricionais para preencher a teia metabólica também. Então, na verdade, né, eu vou estar fazendo a mesma coisa e a única diferença é que no online eu não vou poder estar tocando no meu paciente, né, e eu acabo também não fazendo um exame físico completo, né, porque eu estou vendo só a cabecinha do meu paciente, não estou vendo o corpo inteiro dele, tá? Mas em ambas as situações, né, eu preciso analisar, né, o que eu vou analisar em ambas as situações? Eu preciso correlacionar o exame físico, tá? Ou análise do questionário com exames laboratoriais, queixas, consumo alimentar e antropometria, tá? Vocês não vão fazer isso para esse trabalho, ok? Porque vocês ainda não tiveram aula de consumo alimentar, nem de antropometria, nem de bioquímico, mas vocês vão ficar somente com a conclusão desse exame físico e vão tentar preencher a teia metabólica dentro do que vocês conseguirem, tá? Então, novamente, eu trago aqui, né, o que a gente faz num paciente de consultório, né, ou ambulatório. Eu vou preencher também a anamnese nutricional, que é aquilo que eu falei na mesma situação no início, que pode ser editável, eu posso construir, para cada paciente eu posso ter uma anamnese, um questionário totalmente diferente do que eu acabei de atender, tá? E esse aqui, gente, é o questionário de rastreamento metabólico que é sugerido pela Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional, pelo Instituto Brasileiro, né, de Nutrição Funcional, e que muitos nutricionistas têm usado. Eu uso também na minha prática, nos meus pacientes online, tá? E é esse questionário que eu envio por e-mail umas 2 ou 3 dias antes da consulta. Porque imagina ficar perguntando tudo isso aqui na hora da consulta, é muito chato, né? Então o paciente vai preenchendo, tá? Ele tem que botar uma pontuação de 0 a 4 a partir do momento em que ele tem, né, o nível de incômodo desse sintoma, tá? E ele é um questionário que é legal a gente estar repetindo. Geralmente eu faço uma repetição desse questionário depois de 2 a 3 meses de acompanhamento do paciente, ok? Então, como é que a gente vai interpretar esse questionário, né? Ele tem pontos no final que eles se somam, né? Então, até 20 pontos a gente considera incômodos normais, pessoas saudáveis, tá? A partir de 30, 40, 100 pontos, né, a gente vai começar a identificar a existência de hipersensibilidades ou relacionadas a alimento, ao que o paciente está consumindo, ou relacionado a alguma coisa ambiental, seja uma mudança de tempo, seja poluição, seja estresse, tá? Então, é importante a gente estar identificando isso. E aí, o que acontece nas consultas subsequentes? A partir dos nossos conselhos, nossas orientações, muitas vezes eu já tive a mostrar para vocês, tive pacientes que a gente consegue reduzir a pontuação. Então, qual é o objetivo da consulta? É reduzir a pontuação desse questionário nas consultas subsequentes, tá? Então, ele é útil na detecção de sinais e sintomas, né, associados às hipersensibilidades alimentares ou ambientais. Então, ele é um excelente substituto para a gente estar fazendo online, né, quando eu não consigo fazer o exame físico completo no meu paciente, tá? Algo para que a gente possa estar prestando atenção, né? Eu falei que acima de 20 pontos do total, né, gera algum nível de sensibilidade, mas sempre que houver 10 ou mais pontos em uma sessão apenas, né, tipo uma sessão dessa daqui, por exemplo, cabeça, se eu tiver 10 ou mais pontos aqui só na cabeça, tá, eu preciso já ficar ligado, tá, que é indicativo também da existência de hipersensibilidades alimentares ou ambientais. Da mesma forma, eu tenho que observar, né, vai me chamar muito a atenção todos os sintomas que ele assinalar como 4, né? Porque também é indicativo, tá? Então, a gente tem que individualizar a análise desse questionário. Eu não posso olhar a pontuação total, né? Eu tenho que olhar também o miolo dele, né? Ok? Então, algumas dicas aí. E aí, eu queria trazer para vocês um paciente nosso, da clínica, né, de online, que a gente mandou, olha, dentro do aplicativo, o questionário tem esse formato, mas é o mesmo questionário só para poder facilitar o preenchimento do paciente, tá? E o próprio aplicativo ele faz o somatório. Foi um rapaz de 26 anos, estava com IMC 31, uma cintura de 100,
Hipercolesterolemia, basicamente era a queixa dele, né, e o excesso de peso. E aí eu dosei vitamina D, deu 21,4 e o HDL deu 44, tá? Ele não tinha muitas queixas, né, um rapaz jovem, mas ele tinha 28 pontos. E acima de 20 pontos a gente já está vendo que tem, né, já um indicativo de hipersensibilidade, tá? E aí, na sua terceira consulta, que foi em outubro, né, alguns meses depois, a gente repetiu esse questionário e olha o que aconteceu, gente. Mesmo não tendo tantas complicações, ele melhorou muito e passou para 3 pontos apenas, né? Ou seja, o que incomodava ele um pouco melhorou mais ainda, né? E o MC dele, né, baixou para 29,7, ele perdeu 6 quilos, ele perdeu 10 centímetros de cintura, o colesterol dele baixou para 170, a vitamina D dele aumentou para 31, ainda não está boa, eu gosto que ela fique acima de 40. E o HDL dele reduziu um pouquinho, passou de 44 para 40, mas é muito comum o HDL reduzir quando a gente perde peso, né? Então fiz todas as orientações necessárias nesse momento aqui, para a gente aumentar um pouquinho mais o HDL, mantive a suplementação de vitamina D e todas as orientações para manter esse colesterol baixo, né? Então a gente ficou muito feliz com o resultado dele, ele é um rapaz muito dedicado, está fazendo atividade física, e isso aqui foi legal para a gente estar mostrando para ele, olha só como é que você melhorou bastante, você não só perdeu peso, mas você também teve qualidade de vida, né? Então eu acho que é uma complementação bem legal da consulta, sabe? E aí, gente, eu queria trazer para vocês uns 3 ou 4 slides seguintes. Isso aqui é uma tabela em construção, tá? Eu tenho essa tabela como ponto de partida, mas a gente está sempre mudando ela, né? Isso pode estar mudando, tá? Então, no nosso questionário de rastreamento metabólico, tem todas aqui os sintomas e sinais aqui, né? Tem as possíveis, né? As possíveis alterações de micronutrientes. Isso ajuda muito para a gente estar pensando o que pode estar errado na dieta do meu paciente, o que eu posso fazer de orientação para melhorar a alimentação, o que eu posso suplementar, né? Então ajuda bastante para direcionar. O que eu vou pedir, por exemplo, no exame bioquímico, né, antes de fazer uma suplementação, para ter certeza que está deficiente ou não, tá? Então, por exemplo, vitamina C, né, se eu tenho um paciente com pele seca, tá? Ou eu tenho um paciente que está com acne, por exemplo, né? Aqui está dizendo que tem vitamina C, mas também pode ser vitamina A, pode ser zinco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir exame desses 3 nutrientes. E às vezes apenas um deles está deficiente, às vezes é apenas um deles que eu vou fazer a suplementação. Em vez de ficar botando uma suplementação com um monte de coisa, né? Isso acaba encarecendo, né? E às vezes dá interação com outros nutrientes, e a gente não quer isso, a gente quer repor o que está faltando, tá? Então, e outra coisa que eu queria chamar a atenção, vejam como a vitamina B1, gente, ela se envolve com tantos sintomas, né? A tiamina realmente é uma vitamina que é muito frágil, tá? Ela está relacionada a diversas alterações que são relacionadas a essas sensibilidades alimentares, né, ambientais, tá? Como eu falei para vocês, é uma tabela em construção, então, por exemplo, aqui, fadiga, fraqueza muscular, além de ter a tiamina, não vi em nenhum ponto aqui a coenzima Q10, tá? Acho que é a coenzima Q10 aqui. Então, à medida que a gente vai estudando, né, vai vendo novos artigos, a gente vai acrescentando. Então, é uma tabela em construção, tá? Que vocês também podem fazer moldados para o formato de vocês, né? Aqui, por exemplo, né, aqui a alopécia, né, cabelos, alopécia, só tem a B2 aqui, né, que é a riboflavina. Eu botei a biotina aqui também, né? Então, a gente vai estar modificando, tá? E aqui, gente, essa aqui é a minha teia, né, de interrelações metabólicas. Vejam que foi o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional que mandou com o meu CRN, tá? Isso aqui está impresso nessa teia, eu coloquei aqui para que vocês possam ver que a gente precisa de autorização, né, para a gente estar usando esse material, né? Vocês podem pegar isso na internet, mas a partir do momento que vocês vão fazer divulgação, é importante que vocês comprem, né? Comprem, foi baratíssimo, R$10 uma teia dessa, né? E eles mandam com seu nome, com seu CRN, né? Tudo direitinho, para que você possa ter, né, tranquilidade no uso desses materiais que já estão publicados, tá? Então, falando um pouquinho de ética, né, é importante a gente estar dando nome aos bois, né, botando os pingos nos is, digamos assim, tá? Então, aqui vejam que a teia que eu tinha mostrado para vocês, né, com todas aquelas informações que a gente trabalhou, né, na aula 1,
E ela está um pouquinho diferente porque ela tem algumas complementações aqui na borda, né? Então, a gente tem aqui o histórico do paciente. A gente tem aqui, ó, antecedentes, gatilhos e mediadores. O que é isso? Então, eu vou falar disso aqui nos próximos slides. E a gente pode preencher também aqui, olha, sono e relaxamento, né? Que informações relacionadas aos fatores de estilo de vida, né, do paciente. E como é que é a parte do exercício dele? Que não tem aqui. Aqui só tem os sintomas, né? Sinais e sintomas aqui no meio. Consumo de alimentos, hidratação, quantos copos d'água libere por dia, né? Estresse, será que está passando por momentos de estresse? Como é que é o relacionamento e trabalho em equipe? Tá? Então, são informações que, na verdade, vão explicar um pouco esses sinais e sintomas. Por isso que são importantes de serem preenchidos. E eu vou explicar como é que a gente vai entender isso aqui. Tá? Então, o que são os antecedentes? Né? São fatores de predisposição genética, tá? Ou do meio ambiente. Tá? Então, está relacionado com a história de vida do paciente, com a história familiar. Tá? Então, a gente tem que se concentrar nos fatores de risco, né, que o paciente está exposto, no momento que podem anteceder o aparecimento de determinada doença. Tá? Então, doenças do pai, doenças da mãe, né, alguma exposição que ele fez no passado, que teve alguma doença. Então, é importante que a gente coloque isso aqui de forma o mais objetiva possível. Né? O que são os gatilhos, né? Que em inglês eles chamam de triggers, né? Por isso que é o sistema ATM, né? A de antecedente, T de triggers, e eles em vez de botaram AGM, eles chamam de ATM, que são os gatilhos, e M de mediadores, né? Então são os ativadores, né? São os fatores que vão, né, acionar, tá? Todos esses sintomas, né? Então, por exemplo, estresse, radiação, estresse oxidativo, né? Excesso de álcool, por exemplo, que vai gerar estresse oxidativo, um acidente, trauma, né? Alguma infecção importante, tá? Então, são fatores que vão acionar, que vão ativar, né? São os gatilhos, tá? Por exemplo, todos esses fatores vão estimular, né, enzimas que vão estimular a liberação de citocinas, que vão aumentar minha permeabilidade intestinal e que vão levar a várias alterações, como uma inflamação sistêmica, por exemplo. Tá? Então, esses são os ativadores. O que vai, né, o que é o gatilho, né, do início das minhas alterações metabólicas ou que eu tiver de queixa. Tá? E os mediadores, né? O que são os mediadores? São os fatores que contribuem. Por exemplo, na maioria das vezes, são os exames bioquímicos que eu vou estar analisando no meu paciente. Então, é qualquer substância que possa gerar os sintomas, tá? A destruição de tecidos e o comportamento em relação às doenças. Geralmente, eles são sintetizados a partir da atividade dos gatilhos, né? O que vai começar, né? O estresse, por exemplo. E qual é a maior relevância clínica? Mediadores bioquímicos envolvidos na inflamação. Hormônios, neurotransmissores, neuropeptídeos, citocinas e radicais livres. Tá? Então, geralmente, né, eu vou ter o que o meu paciente tem pregresso, né, o que ele tem atual que dá o início, né, das alterações dele, tá? E como é que eu vou avaliar isso? São os mediadores. Né? Quais exames bioquímicos que estão relacionados? Então, aqui eu tenho um exemplo de um caso. Gente, essa aqui é uma teia antiga, tá? Porque essa teia metabólica, ela já também teve várias versões. Como exemplo, a gente pode ver aqui, ó, interação corpo e mente, na teia metabólica atual fica aqui no meio, né? E aqui antecedentes e gatilhos, geralmente fica aqui na lateral, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Mas eu trouxe essa daqui porque é um exemplo que dá para a gente visualizar e entender, né, o que são os antecedentes, os gatilhos e os mediadores, tá? Então, mais uma vez aqui, a gente tem todos os sintomas, né, do paciente, olha, obesidade, dores no joelho, né, estresse mental, a constipação das alterações gastrointestinais, dores nos joelhos, nos desequilíbrios estruturais, tá? Consumo de alimentos industrializados, aqui no detox, enfim, todos aqueles sintomas que eu mostrei para vocês que a gente vai preenchendo aqui na lateral, né? Essa interação corpo-mente estaria aqui no meio, né? Mas no caso ela está do lado de fora. E o que está no meio? Os antecedentes. Então, quais são os antecedentes desses sinais e sintomas? Tá? No caso do paciente, né, a gente não tem informação sobre sua família, mas a gente tem consumo de uma dieta inadequada, uso de antidepressivo por muito tempo,
uso de antibióticos durante muito tempo, omeprazol, né, depressão pós-parto, ansiedade, né, o paciente teve uma doença arterial coronariana e tem constipação crônica, tá? Então, esses são os antecedentes que esse paciente teve, que pode estar sendo, né, um possível início dos seus sintomas atuais, tá? Quais são os gatilhos, tá? Olha aqui, os lipopolissacarídeos, né, que são toxinas, né, geradas por bactérias no nosso intestino, que estão associadas a essa hiperpermeabilidade intestinal, exposição a toxinas, né, uso de diversos tipos de medicamentos, tá, que esse paciente possa ter. Okay? E quais são os mediadores, então? Né? Todos os exames que a gente vai pedir para tentar entender o que está acontecendo com cada desequilíbrio que ele está apresentando. Tá? Então, no caso aqui de desequilíbrios nutricionais que tem aqui, né? Olha, quais são os nutrientes que eu vou pedir? Tá? Em relação a desequilíbrios estruturais, as dores, né, nas articulações e tal, eu tenho que avaliar cálcio, magnésio, o paratormônio, tá? A própria vitamina D, ok? Aqui, problemas de detoxificação. Será que tem metais tóxicos no sangue e na urina? Tá? Será que tem metabólitos do estrogênio na urina? Tá? Será que como é que tá? Eu posso fazer uma avaliação salivar? Tá? Será que eu posso avaliar substâncias que estão relacionadas a esse processo de detoxificação? Por exemplo, a enzima GGT, né, uma enzima hepática que atua nesse processo de detox. Então, eu posso estar colocando aqui. São os mediadores. Tá? E aqui é aquela teia que eu tinha mostrado para vocês na primeira aula, que é a teia atual, mas lembrando, né, que aqui tem a parte do interior dela, que é o mental, emocional e espiritual, tá? E aqui a gente só tem, então, todos os sintomas, né? Então, é uma teia que ela explica os sinais e sintomas. Não tem a parte da lateral esquerda nem inferior com esse sistema, né, que a gente chama de sistema ATM, né? E todas as outras informações que são importantes para a gente estar explicando por que esse paciente tem esses sintomas, tá? Ok, gente, então para finalizar, né, grupos de pesquisa, né, se eu quiser fazer um exame físico em um grupo de pacientes ou um grupo de uma população, por exemplo, né? Então, como fazer pesquisa com exame físico, né? Não dá para a gente avaliar tudo em todo mundo, então a gente precisa eleger, tá? Então, a dica para isso, geralmente poucos nutrientes são analisados, tá? E a gente geralmente, né, é interessante a gente associar com outras variáveis, né, como antropometria, dados socioeconômicos e demográficos. Geralmente são as variáveis que a gente associa, porque fazer o exame físico em um grupo de 30 pessoas já dá muito trabalho. Então eu só vou coletar peso e altura, ou às vezes até só cintura, e só vou perguntar idade, sexo, né, renda, coisas rápidas, para eu não demorar muito nesse processo de coleta de dados nessa pesquisa, tá? E aí, gente, eu quis trazer para vocês, então, para a gente finalizar, o exemplo de um artigo, né, que foi publicado pela Demetra em 2016, tá? Que avaliou o estado nutricional, sinais clínicos de carências nutricionais e vulnerabilidade social entre crianças do semiárido baiano. Então, qual é a minha população? Crianças, né? Então, crianças de 0 a 9 anos, tem risco de ter desnutrição? Tem risco de ter desnutrição. Semiárido paraibano, será que é um lugar rico ou pobre? Né? Então, o que eu espero encontrar nessas crianças? Né? Considerando todo o perfil epidemiológico, né, de doenças nutricionais em crianças, a gente sabe que as crianças nessa idade têm uma tendência para ter anemia, tem uma tendência para ter desnutrição proteica, né? E aí isso envolve deficiência de zinco, de ácido fólico e de vitamina A. Então, esses foram os objetivos, né, para se identificar nessas crianças. Será que essas crianças têm essas alterações nutricionais? Vamos fazer um exame físico, né? Não dá para fazer exame bioquímico. O exame bioquímico seria mais caro. Às vezes, o exame físico bem feito, ele pode ser uma solução para a gente estar identificando essas alterações nutricionais. Quais foram os sinais que foram feitos? Coloração da pele da região palmar, tá? E mucosas, olhos, cavidade oral, tá? Feridas aqui no canto da boca, né? Alterações de pele, feridas também aqui no meio, tá? Dentro, aftas, tá? Aqui na bochecha também a gente pode estar identificando.
Alterações de pele, pode ver braço, pode ver rosto, pode ver pescoço, colo, tá? Membros superiores e membros inferiores e cabelos, né? Pelo também e cabelos. Ressecamento, ferida, tudo isso a gente pode estar observando. Além disso, edema em membros inferiores, né? Porque se relaciona geralmente com desnutrição proteica, né? Deficiência de albumina, por exemplo, né? Está associada ao edema nas duas pernas, né? Em membros inferiores e distensão abdominal, porque também está relacionado a, provavelmente, uma ascite. Né? A gente sabe que uma desnutrição proteica, do tipo kwashiorkor, né? Aquela que relaciona mais a deficiência de proteína, tá? Geralmente causa membros inferiores edemaciados, né? E abdômen globoso, que a gente pode chamar de distensão abdominal, tá? Nas crianças. Ok? Então, foram avaliadas, olha, 629 crianças. Imagina se a gente fosse fazer um exame físico completo, né? Não ia acabar em um ano, né? Essa pesquisa. Então, realmente tem que ser uma coisa mais objetiva, tá? Então, verificou-se a presença de 3 a 5 sinais de alterações clínicas relacionadas às carências nutricionais, em cerca de 20% também dessas crianças, tá? E aqui são os principais resultados, né? O que se observou, né? Que a prevalência de excesso de peso foi maior até do que a prevalência de baixo peso, tanto nas crianças, né, acima da linha de pobreza, quanto nas crianças abaixo da linha de pobreza. Então, a gente vê que o excesso de peso é um problema, tá? E em relação aos sinais clínicos, olha, a gente viu que tanto... Gente, o carro das frutas chegou aqui, tô no finalzinho da aula. Ai, Jesus. Bombom de pote, mini pizza, tá bom. Bom, vocês estão me escutando, né? É que tá muito alto aqui, meu Deus. Esse é o último slide, gente, por isso que eu não vou cancelar. Tá, 0 a 2 sinais clínicos, né? A prevalência de 0 a 2 sinais clínicos, olha, foi muito parecido com 3 a 5 sinais clínicos, né? 10% e 8,9% no baixo peso, mas veja que os sinais clínicos eles foram bem mais prevalentes nas crianças com excesso de peso, estavam acima da linha da pobreza. E quem estava abaixo da linha da pobreza também acabou apresentando, né, sinais clínicos mais prevalentes no caso, né, de 0 a 2, mas 3 a 5, né, foi um pouco maior, né, nas crianças com baixo peso. Então, o que a gente conclui? Né? A gente conclui que deficiências desses nutrientes foram observadas tanto em crianças com excesso de peso, uma maior quantidade, né, quanto em crianças com baixo peso. Né? E as crianças de baixo peso, quase 20%, que tinham 3 a 5 sinais clínicos, desses aqui que eu falei, tá? Eram crianças que realmente estavam abaixo da linha da pobreza. Né? Então, a gente está realmente passando por um processo de transição nutricional, onde a gente vê deficiências, né, nutricionais, tanto, né, em crianças com baixo peso, mas também em crianças com excesso de peso. Ou seja, corrigir o peso dessas crianças não corrige o problema, né, dos micronutrientes. Tá? Então, daí eu consigo mostrar para vocês como é importante a gente fazer um exame clínico nutricional bem feito, porque nem sempre a antropometria vai estar sendo suficiente para estar mostrando a gente que esse paciente precisa de meu celular agora precisa de um cuidado nutricional, tá bom? Então, gente, com isso a gente finaliza, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver grande parte do conteúdo e agora a gente vai entrar num processo então de bate e volta. Vocês começando a pensar em fazer esse trabalho, né, que eu espero que seja interessante, que seja proveitoso, tá? A ideia não é estressar vocês, é que vocês possam aplicar esse conteúdo teórico, tá? A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida lá no Google Classroom, tá? Mandem mensagens no Google Classroom que a gente responde lá mesmo, ok? Eu vi essa semana que vocês estavam colocando algumas questões sobre o cronograma, alguns colegas responderam, então esse que é a vibe, né? Quando o monitor ou o professor não responder ainda, vai ter um colega que pode responder, que vai ser legal, que a sua dúvida pode ser dos colegas. Tá bom? Então eu vou parar por aqui, o carro da pizza e do bombom aqui tá chegando. Não me deixa falar. Um beijo, até a próxima.